Ela entrou para ver uma aula. Ele a conduziu para ensinar um passo. Mas o tango tem segredos. No olhar, no abraço e na pausa que é quase um beijo. Este é um romance de recomeço e ardor. O tango devolve o corpo à vida. A verdade vence a mentira. E o amor acontece quando dois se entregam sem medo, dentro e fora do compasso. Madalena Munhoz se sentia só. O divórcio recente havia arrancado dela não apenas o marido, mas também a certeza de ser desejada. O silêncio de sua casa parecia zombar de sua solidão. Até que Carla, colega de trabalho, insistiu para que fosse a uma academia de dança. O tango pode devolver a vida ao seu corpo, disse entregando-lhe um panfleto. Relutante, Madalena decidiu assistir a uma aula. Llegó el amanecer con un brindis final. Se acabó el tango dulce. Histórias e Amores apresenta Desejo, o amor de Madalena pelo seu professor de tango. Luces y no nos importó porque el tango era dulce. La gente se durmió. Nos quedó... Diga de onde você me assiste, que mando um abraço para você. Madalena Munhoz acordava todos os dias com o mesmo vazio. A cama enorme parecia maior desde que o divórcio lhe arrancara não apenas um marido, mas também a sensação de ter uma história para partilhar. O vazio da casa era tão grande que a acompanhava até o trabalho, até o supermercado, até os raros encontros sociais. Carla, colega de repartição, observava-a com atenção. Você precisa respirar de novo, Madalena, dizia oferecendo-lhe um panfleto colorido de uma academia de dança. O tango pode devolver sua alma aos seus pés. Madalena sorriu com ironia. Ela, em uma aula de dança? O simples pensamento a fez corar. Achava-se desajeitada, pesada, invisível para qualquer olhar masculino. No entanto, naquela noite de insônia, ao folhear o panfleto deixado sobre a mesa, sentiu um arrepio estranho. Havia algo na imagem do casal em movimento. O corpo da mulher entregue ao compasso, o olhar intenso do homem que despertou nela uma lembrança quase esquecida. O desejo de ser tocada, conduzida, desejada. Durante dias resistiu. A cada vez que Carla insistia, dizia não, embora a palavra tivesse gosto de medo mais do que de certeza. Até que, em uma sexta-feira solitária, vestiu um vestido simples e decidiu apenas assistir. Não participaria, apenas observaria. Ao abrir a porta do estúdio, foi tomada pelo perfume da madeira encerada e pelo som profundo do bandoneon. As luzes amareladas criavam um ambiente íntimo quase secreto. O
coração de Madalena bateu mais forte, sem saber que estava prestes a dar o primeiro passo para reencontrar não só o amor, mas a si mesma. O salão pulsava. Os casais giravam em movimentos precisos, como se os corpos conversassem numa língua secreta que Madalena nunca aprendera. Ela se manteve encostada à parede, quase escondida, como uma espectadora que não ousa se aproximar do palco. O salão era iluminado por lâmpadas âmbar. O cheiro de madeira encerada se misturava ao som grave do bandoneon. Foi ali que ela o viu, Hernandes, o professor de tango. Belo, firme, sedutor sem precisar de esforço. Seus olhos encontraram os dela e naquele instante Madalena soube que algo em sua vida estava prestes a mudar. O professor caminhava pelo salão com a firmeza de quem nasceu dentro de um compasso. Os olhos percorriam o ambiente com atenção, corrigindo posturas, incentivando sorrisos, guiando passos. Nada em seu gesto era vulgar. Tudo era intensidade. Quando tocava no ombro de uma aluna para ajustar o equilíbrio, era como se conferisse dignidade ao movimento. Mas, ao erguer o olhar, seus olhos se prenderam aos de Madalena. Por um instante, o tempo parou. Ela sentiu como se tivesse sido desnudada por aquele olhar profundo, não com desejo imediato, mas com algo mais assustador: reconhecimento. Hernandes sorriu de leve, um sorriso que não oferecia promessas, apenas convite. O coração de Madalena disparou. Ela desviou o rosto, corando como se fosse uma adolescente apanhada em flagrante. Respire, murmurou Carla ao seu lado, divertindo-se com o embaraço da amiga. Ele já percebeu você. Hernandes então aproximou-se. O som do bandoneon mudou para um tango mais lento, quase melancólico. Primeira vez? Perguntou a voz baixa, rouca, com um leve sotaque que acentuava cada palavra. Madalena apenas acenou com a cabeça, incapaz de formular frase alguma. Então, venha, disse ele, estendendo a mão. O toque de seus dedos foi como uma descarga elétrica. Ela hesitou, mas se deixou conduzir até o centro do salão. O abraço de tango não era vulgar, era íntimo demais. Ele posicionou sua mão na tela, o braço em sua cintura e disse: confie, não pense, apenas sinta o compasso. Naquele primeiro caminata, Madalena tropeçou, perdeu o passo. Hernandes sorriu. Não lute contra a música, ela está aqui, e tocou suavemente o peito dela sobre o coração. O rosto de Madalena queimava. Não sabia se era de vergonha ou de algo mais perigoso. Desejo. Naquele instante, entre erros e correções, ela percebeu que sua vida nunca mais teria o mesmo ritmo. Final, se acabó el tango dulce y la inolvidable noche celestial.
Os dias seguintes trouxeram a Madalena um novo hábito: aguardar ansiosamente a noite para vestir o vestido mais lindo, prender o cabelo de modo apressado e correr ao estúdio de dança. Não era apenas pelo tango, era pelo olhar dele. O salão tinha uma atmosfera peculiar. As luzes baixas, o cheiro de amadeirado, os espelhos refletindo passos ainda incertos, tudo se tornava cúmplice do que nascia em silêncio. Cada ótio desenhado com hesitação por Madalena era corrigido por Hernandes, que a conduzia com firmeza e paciência. Mais leve, dizia ele ao segurar sua mão. O tango é conversa, não luta. Ela se sentia desajeitada, mas quando caía na cadência de seus movimentos, havia momentos em que se esquecia de tudo. Do ex-marido, do passado, do medo. Restava apenas o calor da mão dele guiando a sua. Mas Hernandes era também um mistério. Suas alunas suspiravam quando ele passava, comentavam sobre sua beleza e força, algumas até arriscavam convites sutis, mas ele mantinha distância como se tivesse um muro invisível erguido ao redor do coração. Madalena, por sua vez, não sabia interpretar as entrelinhas. As palavras suaves que ele lhe dizia: confie em mim, não pense, apenas sinta, seriam apenas lições de dança ou confissões escondidas em metáforas? Certa noite, ao final da aula, Hernandes se aproximou mais do que o habitual. Seus passos estão mais firmes, mas o olhar ainda foge, murmurou, seus olhos fixos nos dela. O coração de Madalena disparou. Eu não sei olhar, confessou quase num sussurro. Hernandes sorriu com aquele ar de quem sabia mais do que dizia. O tango ensina a olhar e a ser olhada. Inolvidable noche celestial. Se o tango já mexeu com você, deixe um coração nos comentários. Ela voltou para casa confusa, os ecos da música ainda vibrando nos pés. Não sabia se estava aprendendo a dançar ou a amar novamente. Carla observava de longe. Desde o início, percebera os olhares de Hernandes para Madalena e a transformação silenciosa da amiga. Os sorrisos discretos, o rubor nas faces, a pressa em sair do trabalho para não perder a aula. Em seu peito, porém, não havia alegria pela felicidade da colega, mas um ressentimento amargo. Carla sempre admirara Hernandes em segredo. Para ela, ele era inacessível e inalcançável, até que notou que Madalena, justamente Madalena, parecia despertar nele algo diferente. A inveja nasceu como um sussurro e cresceu como labareda. Naquela noite, após o ensaio, Carla se aproximou de Hernandes com um ar calculadamente casual. Professor, posso falar com você um instante? Ele concordou educado. Carla então suspirou como se carregasse um fardo. É sobre a Madalena. Eu não queria me meter, mas acho que você deveria ter cuidado. O rosto de Hernandes se franziu.
Cuidado! Carla inclinou o rosto, encenando pesar. Ela voltou com o ex-marido. Está usando as aulas para provocar ciúmes nele. Eu sei porque ela mesma comentou comigo, rindo, como se fosse um jogo. As palavras caíram como pedras. Hernandes não deixou transparecer de imediato, mas dentro dele algo estremeceu. Ele, que sempre preservara a dignidade da dança, não tolerava a ideia de ser marionete em disputas alheias. Na noite seguinte, Madalena sentiu o peso da mudança. Hernandes não a convidou para dançar. Limitou-se a correções técnicas rápidas, sem os olhares demorados, sem a voz rouca que lhe acariciava os ouvidos. O calor dos encontros foi substituído por frio cortante. Confusa, Madalena tentou se aproximar ao final da aula. Fiz algo errado? Arriscou. Hernandes respondeu apenas com um sorriso educado, distante. Continue praticando, senhora Munhoz. Senhora Munhoz. O tratamento formal foi como uma lâmina atravessando seu coração. Ela voltou para casa arrasada, sem entender a súbita muralha erguida entre os dois. Naquela noite, sozinha em sua cama, chorou. O tango que lhe devolvera o gosto da vida agora parecia apenas ecoar o som da perda. Madalena não suportava mais o silêncio gelado de Hernandes. Cada noite no salão era um suplício. Dançar perto dele e sentir a distância que ele próprio impunha. Decidiu que precisava de respostas. Precisava também provar para si mesma que ainda era capaz de lutar por algo que desejava. Na tarde chuvosa de sexta-feira, o coração acelerado, ela enviou uma mensagem curta. Professor, gostaria de uma aula particular. Tenho dificuldades em acompanhar o compasso e preciso de mais atenção. Horas depois, o celular vibrou. Vem amanhã às 18 horas. Estarei no estúdio. Madalena respirou fundo, preparando-se como se fosse para um duelo. Vestiu-se com esmero, um vestido que desenhava sua silhueta sem ser vulgar, e deixou os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Não queria apenas dançar, queria ser vista. No estúdio vazio, apenas os dois, a tensão se tornou palpável. Hernandes a puxou para o abraço de tango, mais cerrado do que nunca. Os corpos se encaixaram no compasso lento e Madalena sentiu a batida do coração dele contra o seu. Está pronta? Perguntou a voz rouca, porém distante. Sempre estive, respondeu ela, sem perceber a ousadia nas próprias palavras. Confia em mim, murmurou, a boca próxima ao ouvido dela. Ela respirou arrepiada, enquanto ele conduzia um giro ousado, fazendo-a sentir a perna dele roçar firmemente a sua. O ar entre eles parecia mais denso do que o oxigênio, como se fosse desejo. Por um instante, os lábios quase se tocaram. Se acabó el tango dulce y la inolvidable noche celestial. La orquesta se fue y apagaron las luces y no nos importó
Mas Hernandes se conteve, interrompendo a música. O silêncio do estúdio guardou aquilo que ainda não podia ser consumado. Madalena se deixou levar, mas o coração batia como um tambor descompassado. No impulso, aproximou o rosto do dele tão perto que podia sentir a respiração quente. Hernandes, murmurou quase um pedido. Eu não quero só dançar. Ele parou abruptamente, desfazendo o abraço. O olhar estava carregado de conflito. Não faço isso, Madalena. Eu não posso. Ela recuou surpresa. Não pode ou não quer? Hernandes cerrou a mandíbula como se lutasse contra algo dentro de si. Por fim, soltou a verdade que guardava. Carla me disse tudo. Que você voltou com seu ex, que me usa para provocar ciúmes. Não insista mais. Eu não vou ser joguete de ninguém. Madalena sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. As lágrimas vieram sem permissão, rolando quentes por seu rosto. Isso é mentira. Sua voz tremia, mas tinha firmeza. Eu nunca faria isso. Eu só queria você. Ele desviou o olhar, ferido entre a razão e o desejo. Então prove, disse por fim, baixo quase um desafio. Prove que fala a verdade. Naquele instante, Madalena soube. Não bastava desejar, precisava lutar. O tango não era apenas uma dança de sedução, mas de entrega, e ela estava disposta a entregar tudo, inclusive sua coragem, para reconquistar aquele compasso perdido. Madalena passou a noite em claro. As palavras de Hernandes ecoavam como lâminas. Carla me disse tudo. Era como se tivesse perdido de uma só vez o homem que começava a amar e a própria dignidade. Mas, entre lágrimas e raiva, nasceu uma decisão. Ela não aceitaria ser destruída por uma mentira. Na manhã seguinte, procurou Carla no trabalho. A colega sorriu com aquele ar falso que sempre usava para mascarar intenções. Você não veio bem, Madá. Parece abatida, comentou fingindo preocupação. Madalena respirou fundo, contendo o impulso de gritar. Eu quero que você me diga, olhando nos olhos, o que contou a Hernandes. Carla fingiu inocência, mas desviou o olhar. Ah, Madá, eu só disse o que sabia. Você comentou que estava pensando em voltar para o seu ex, lembra? Mentira! Explodiu Madalena, a voz cortando o silêncio da sala. Eu nunca disse isso e você sabe. Inventou para afastar Hernandes de mim, porque não suporta vê-lo olhar para mim do jeito que nunca olhou para você. O rosto de Carla endureceu, a máscara caindo. Você não entende. Hernandes é meu. Eu sempre o quis. E você, recém-divorciada, insegura, não pode simplesmente chegar e tomar o que nunca foi seu. As palavras foram veneno, mas Madalena não recuou. Hernandes não é de ninguém, Carla. O amor não se conquista com intrigas, mas com verdade. E é isso que vou mostrar a ele. Houve um silêncio pesado. Alguns colegas que assistiam de longe já cochichavam entre si, testemunhando a cena. Carla, encurralada,
não conseguiu manter a farsa. O rubor de vergonha denunciava a culpa. Naquela noite, Madalena voltou ao estúdio. Hernandes estava lá, preparando a música para a aula. "Preciso falar com você", disse ela, a voz firme, apesar do coração acelerado. Ele ergueu os olhos, desconfiado. "Estou ouvindo." Carla mentiu. Enfrentei-a hoje, diante de todos. Ela confessou com o silêncio e com a raiva. Você pode escolher acreditar no que quiser, mas a verdade é esta. Eu nunca voltei para o meu ex. Nunca usei você para provocar ninguém. Se chorei, foi porque te perdi sem jamais ter tido. As lágrimas voltaram, mas agora carregadas de coragem. Eu te amo, Hernandes, e vou provar isso, não com palavras, mas com cada passo, cada olhar, cada entrega. O silêncio foi longo, apenas o bandoneão preenchia o ar. Hernandes a observava dividido entre culpa e emoção. Pela primeira vez, seus olhos pareciam despidos de qualquer máscara. "Então, dance comigo", murmurou. "Mostre-me no compasso o que as palavras não conseguem." E Madalena soube que aquele era apenas o começo da prova que seu coração precisava vencer. O salão estava quase vazio naquela noite. Algumas alunas já haviam ido embora e apenas a música suave de uma milonga ecoava pelo espaço, preenchendo cada canto com melancolia e desejo. Hernandes desligou as luzes mais forte, deixando apenas o brilho âmbar dos abajures. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, restando apenas eles dois. Ele se aproximou de Madalena com passos firmes, mas o olhar agora não era distante, era humano, vulnerável. "Venha", disse estendendo a mão. Ele hesitou por um instante, o coração batendo como um tambor, mas logo aceitou. O abraço de tango os uniu de uma forma diferente daquela primeira vez. Não havia formalidade, apenas entrega. A mão de Hernandes na cintura dela parecia pedir desculpas, ao mesmo tempo em que exigia confiança. "Não lute contra mim", murmurou ele, colocando o rosto ao dela. "Apenas me acompanhe." Madalena fechou os olhos, deixou-se conduzir e o milagre aconteceu. Seus pés obedeceram ao compasso como se sempre o tivessem conhecido. O corpo dela respondia ao dele e o dele respondia ao dela em perfeita sintonia. Cada passo era uma confissão, cada giro um perdão, cada pausa uma promessa. Hernandes a envolveu num giro lento, aproximando-a mais ainda. O calor de sua respiração tocou a pele dela. Por um segundo, não parecia mais dança, mas um prelúdio de um beijo. Hasta el amanecer, yo me quise quedar, ver el sol renacer y contigo bailar cada paso que das. No lo voy a olvidar, es que bailar contigo será mi destino y por siempre será. La orquesta se fue. Madalena abriu os olhos e encontrou o olhar dele intenso, arrependido e apaixonado.
Eu errei, confessou Hernandes, a voz rouca. Não devia ter acreditado em ninguém além de você. Eu também errei, sussurrou ela. Tive medo de não ser suficiente. A música terminou, mas eles não se soltaram. Permaneceram no abraço, o silêncio preenchido pelo que as palavras não ousavam dizer. Foi então que Hernandes falou, quase num sussurro, mas com firmeza. Madalena, dance comigo, não só hoje, mas todos os dias. O coração dela explodiu em lágrimas e sorrisos. Pela primeira vez em anos, sentiu-se plena, inteira, amada. O tango não era apenas uma dança, era a reconciliação de duas almas que finalmente encontravam o mesmo compasso. Os dias seguintes foram uma vertigem de passos e olhares. Hernandes convidou Madalena para se apresentarem juntos em um sarau intimista da academia. A ideia a assustou de imediato. Eu? Dançar em público? Protestou, o coração acelerado. Ele apenas sorriu, sereno. A dança não é para o público, é para você e para mim. O resto apenas assiste. Começaram a ensaiar todas as noites. O estúdio vazio se tornou um confessionário, onde cada passo arrancava deles não só suor, mas também verdades guardadas. No início, Madalena lutava contra a insegurança. Tenho medo de errar, de tropeçar diante de todos. Hernandes ergueu seu queixo com delicadeza. O tango é a arte do erro transformado em beleza. Se tropeçar, me deixe guiar. Se falhar, me olhe nos olhos. Nada pode ser feio se for verdadeiro. Ela se emocionou. Pela primeira vez, sentia que alguém lhe dizia que não precisava ser perfeita, apenas sincera. Mas Hernandes também se deixou despir diante dela. Durante uma pausa, sentado no chão do salão, confessou em voz baixa. Já tive muitas mulheres. Todas vieram com desejo, mas nenhuma ficou por amor. Sempre fui o professor, o mistério, o troféu, nunca o homem. Madalena se sentou ao seu lado, tocando-lhe a mão. Talvez porque você não tivesse aberto espaço para ser apenas Hernandes e não o mestre. Ele sorriu melancólico. E você? Ela suspirou, os olhos marejados. Eu fui esposa durante anos, mas nunca amada de verdade. Sempre precisei calar meus sonhos para sustentar os dele. Quando o divórcio veio, achei que tinha perdido tudo, mas talvez tenha sido a chance de me reencontrar. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas pleno. Era o silêncio de quem divide cicatrizes. Quando retornaram à dança, já não eram apenas corpos se movendo no compasso. Eram duas almas que, ao se exporem, finalmente aprenderam a se confiar. Nos ensaios, Madalena aprendeu a abandonar a necessidade de controlar cada passo. De olhos fechados, entregou-se ao abraço dele. Hernandes, por sua vez, abandonou a armadura de mestre e deixou que o coração conduzisse mais do que a técnica.
O tango se tornara metáfora. Amar era, afinal, o mais arriscado e o mais belo dos abandonos. O sarau aconteceu em uma noite fria de sábado. As luzes da academia foram suavizadas por velas distribuídas em mesas pequenas, onde os convidados sorriam e murmuravam em expectativa. O ar estava impregnado pelo aroma de vinho e madeira, como se todo o ambiente fosse cúmplice de um segredo prestes a ser revelado. Madalena esperava nos bastidores, o coração em disparada. O vestido vermelho de tecido leve colava-se à pele quente, suas mãos tremiam. Eu não consigo, sussurrou quase em pânico. Hernandes a segurou pelos ombros, seus olhos queimando nos dela. Olhe para mim, Madalena. A voz dele era grave e firme, mas terna. Esqueça todos. Só existimos nós dois. Dance comigo como se o mundo fosse cego. O bandoneon começou a chorar sua melodia. Quando entraram no salão, o silêncio se instalou. Hernandes a tomou em seus braços e, naquele abraço, não havia espaço para dúvidas. O primeiro passo, lento e grave, ressoou como um coração batendo alto no peito dos dois. Cada movimento foi poesia em carne viva. Es que bailar contigo será mi destino y por siempre será. La orquesta se fue. El amanecer con un brindis final se acabó el tango dulce y la inolvidable noche celeste. O gancho ardente de sua perna enlaçada nele, o boleio desenhado como fogo no ar, as pausas em que o tempo parecia suspenso, tudo carregava o peso de sentimentos que já não podiam ser escondidos. Os olhares se cruzaram como promessas. Os corpos falavam em confidências que ninguém mais poderia traduzir. A música subiu, intensa, e Hernandes a conduziu em um giro completo, colando-a ao peito. Ali, Madalena fechou os olhos, sentindo que não era apenas uma dança, mas um juramento. Quando a última nota se dissipou, não houve aplausos imediatos. Por um instante, o público parecia ter esquecido como respirar. E, antes que qualquer palma ecoasse, Hernandes ergueu a voz. Madalena Munhoz, disse sem soltar-lhe a mão. Dance comigo, não apenas hoje, mas em todos os dias que virão. Aceita ser minha parceira dentro e fora do compasso? As lágrimas desceram livres pelo rosto dela e o sorriso foi sua resposta. O salão, então, explodiu em aplausos e gritos, mas para eles nada mais existia, além da certeza de que, finalmente, haviam encontrado o mesmo ritmo. Carla se afastou envergonhada pelo
peso da própria mentira. Nunca mais voltou à academia e a cada boato que circulava sobre a noite do sarau, mais clara se tornava a sua derrota. Madalena, porém, não guardou rancor. Ao contrário, sentiu uma compaixão inesperada. Sabia o que era a solidão e desejou em silêncio que um dia Carla também encontrasse o seu grande amor. Os dias que se seguiram não foram feitos apenas de glamour, mas de risos, ensaios atrapalhados e mãos entrelaçadas. Madalena e Hernandes descobriram que o amor também mora nas pequenas coisas, no café da manhã apressado, nos treinos em que um tropeço virava gargalhada, no simples caminhar lado a lado pelas ruas úmidas da cidade. O tango agora vivia fora do salão, nos olhares trocados a cada instante. Certa noite, após a última aula, Hernandes apagou as luzes do estúdio, deixando apenas uma lâmpada suave iluminar o espaço vazio. Chamou Madalena para um último caminata. Só nós dois, murmurou, segurando-a contra o peito. Eles dançaram em silêncio, sem música, ouvindo apenas o bater de seus corações. E ali, sem plateia, sem testemunhas, compreenderam que não precisavam de mais nada. O amor deles era já a mais perfeita melodia. Saíram, mãos entrelaçadas, a rua molhada refletia o brilho das lâmpadas, como se a cidade inteira fosse palco de sua dança. Madalena sorriu com a certeza de que, após tantos desencontros, finalmente tinha encontrado o compasso certo, o do coração de Hernandes, que agora batia junto ao seu. Nunca se esqueça, meu amor, que existem 5 verdades que o tango nos ensina e que salvam o amor, Hernandes disse carinhosamente a Madalena. O olhar que conduz, pois antes do passo há que se ter a coragem de ser visto. O abraço que cura, porque nele a solidão desaprende a doer. O compasso que confessa, porque o corpo diz o que a boca teme em mostrar. A confiança que nos guia, porque se tropeçarmos, o parceiro nos segura e, por fim, a verdade que sempre vence, pois as mentiras quebram o ritmo, mas o amor devolve a música. E assim, Madalena e Hernandes transformaram dor em música, solidão em abraço e medo em amor. O tango, que começara como simples convite, tornou-se o destino que uniu 2 almas. Se o pedido no palco te emocionou, comenta: eu diria sim. Inscreva-se e ative o sininho para mais romances que fazem o coração dançar.